Na hora da entrevista, vamos falar de mercado de trabalho aqui, porque na hora da entrevista, né, tá marcado. Bom, passou por todo o processo. Aí, neste momento, vem uma lista de perguntas básicas e muitas pessoas ficam com uma preocupação de que forma respondê-las da melhor forma possível. Né? Como não temer esse momento? Bom, eu estou recebendo aqui hoje para essa conversa o especialista em recrutamento e seleção, o Celso Farias. Celso, bom dia, obrigada por ter vindo. Bom dia, Mônica. Então, chegou esse momento, né, da entrevista. Mas antes, eu também tenho que prestar atenção em critérios que vão fazer diferença. Sim, Mônica. Para nós falarmos de entrevista, antes eu gostaria de compartilhar algo extremamente importante, que é a pré-entrevista. Primeiro, não chegar atrasado, chegar antes 15 minutos da entrevista. Segundo, ter cuidado com a própria vestimenta. A questão da imagem em si fala mais do que palavras. Então, o não verbal é importante. Questão de mulher, a questão de perfume, maquiagem muito forte, isso chama atenção e pode ser positivamente ou negativamente. Então, tem que tomar esses cuidados antes. E antes da entrevista, é importante estudar um pouco a cultura da empresa, estudar um pouco qual é o comportamento do entrevistador, para que possa saber como é que é a abordagem dele e saber como é que ele pode estar contribuindo com conteúdos que vai agregar com esse entrevistador. Interessante você falar isso, porque uma das perguntas, né, saber da cultura da empresa é: por que você está interessado em trabalhar conosco? E aí a pessoa às vezes não sabe o que responder. Quando ela sabe um pouco mais da empresa, isso facilita? Certamente que sim, certamente que sim. Uma entrevista bem estruturada, ela contém todos esses fatores, que é a cultura, os valores da empresa, o que você pretende contribuir com essa organização, como você pretende contribuir. Logicamente, existe um fator extremamente importante quando você fala de jovens, você está falando com estrutura de vontade de aprender, demonstrar essa vontade de aprender. Segundo, está interagindo com as novas tecnologias, com tecnologias emergentes, que essa é uma tendência real que já está no mercado. Então você tem que estar atualizado com essas tecnologias. E quando eu for responder, olha, eu quero trabalhar aqui porque eu acredito que os valores comungam com os meus, mais ou menos assim, não se demorar muito na resposta, Celso? Eu penso que nós devemos ser bastante objetivo na resposta. Por quê? Os entrevistadores, normalmente os tradicionais, fazem questão de fazer aquelas perguntas tradicionais, né? Por que você quer trabalhar aqui? Por que você saiu da sua empresa? Né? Onde você vai querer estar daqui 5, 10 anos? Esses aspectos já estão superados. O que se busca hoje, pelo menos os entrevistadores, por exemplo, no meu nível como Red Hunter executivo, e até os outros especialistas, que é o caso dos recrutadores de especialistas, de vagas de trabalhos inteligentes, que hoje nós temos que falar de trabalhos inteligentes, né? O que seriam os trabalhos inteligentes? Normalmente, os trabalhos operacionais braçais não requerem muito cuidado nas entrevistas. Mas a maioria dos trabalhos hoje estão sendo mais inteligentes, porque a máquina está fazendo todo o trabalho que a gente chama de trabalho burro. Então, esse trabalho está sendo automatizado, feito por robôs. Então, tem que haver uma transformação desses jovens, principalmente, e até pessoas mais sêniores, para novos conceitos tecnológicos como IA, como Analytics, Power BI, tudo isso vai ajudar bastante na concepção. Agora, o mais importante é que ele esteja atualizado com o momento do país, da empresa e da cidade. E aí, no caso, por exemplo, quando a gente tem algumas perguntinhas, o entrevistador vai pedir: olha, me conte mais sobre você, porque ele não conhece aquele candidato, claro. aquela candidata. Sim, claro. Como é que a pessoa se apresenta de uma forma, né, que cause interesse no entrevistador? Primeiro, como eu comentei antes, né, se você conhece o entrevistador, a linguagem é importante. Existem entrevistadores que são muito assertivos, então você não pode ser muito prolixo. Tem que falar de forma bastante objetiva e passar paixão no que você está falando. É preciso ter paixão, né? Isso demonstra vontade e energia para trabalhar. Então, essa paixão em falar da vontade de trabalhar nessa empresa, de ter conexão com a cultura dela e dos valores humanos, é que vai levar
adiante as outras perguntas. Você falou dessa questão, né, desse novo formato, digamos assim, do que vem avançando nos ofícios, nas profissões, essa questão da tecnologia. Até falei sobre isso aqui no Manhã Total, dessa tendência muito forte da tecnologia, né, nas empresas. Como que a pessoa pode se preparar até para concorrer a essa vaga e, claro, ganhar bons salários? Seria um curso superior ou curso técnico, inclusive para essas novas inteligências, vamos dizer assim? Mônica, o que eu tenho recomendado e que eu tenho estudado um pouco sobre isso é que o mais recomendado seria treinamentos técnicos. E também EAD, né, treinamento à distância, porque você tem condição de fazer o seu horário, tem condição de rever todo o seu treinamento e avaliá-lo, né? Então é importante que ele esteja focado em treinamento mais técnico nessas novas tecnologias. Isso facilitará com certeza a entrevista. E no caso, se a pessoa terminou a entrevista, é importante que este candidato tenha um feedback? Hoje a gente tem isso no momento do recrutamento, depois que se foi feita a entrevista, há um feedback para esse candidato, se ele foi aprovado, óbvio. Se não, também há esse feedback, Celso? Esse deveria ser o caminho correto. Deve ser o caminho correto. Eu faço dessa forma, né, com os executivos que eu atendo e as nossas empresas, nós temos empresas também, a Ser Humano Especialista, profissionais que trabalham com nível de especialistas. E um dos fatores mais importantes em todos esses dois níveis, tanto executivo quanto cargos especialistas e cargos operacionais, tem importância muito grande o retorno da entrevista para o candidato. Senão ele se sente perdido, desvalorizado e demonstra uma falta de respeito da empresa e do entrevistador. Então é fundamental para a imagem da empresa. Eu conversei com o Celso Faria, ele que é especialista aí em recrutamento e trabalha, né, nesse ramo, procurando aí profissionais para o mercado de trabalho, trazendo muito para a gente aqui desse momento em específico, que é a hora da entrevista. Obrigada, viu, Celso? Bom fim de semana para você. E aproveitando o feliz 2024 com muito emprego para as pessoas, né? Para você, muito emprego. Obrigada, viu? Obrigado.